Fala, meu povo! Professor Newton Filho começando mais uma aula hoje sobre hinduísmo. Essa aula que é uma revisão geral, pensada para o oitavo ano, tá bom? Nós estamos encerrando um ciclo que é o que antigamente chamava de primeiro bimestre, né? Esse ano foi tudo dividido por períodos, mas assim, é, fechando agora o primeiro bimestre, vamos fechar uma nota, né, de 0 a 10. E aí no próximo bimestre já outro assunto, certo? E a gente vai seguir um padrão, né? Esse primeiro bimestre meio que estava experimentando, vendo que dava melhor. A gente vai seguir um padrão de aulas, de videoaulas de 20 minutos, tá? Seguidas de um material didático e uma frequência, né? Para cada aula, tá bom? Só adiantando aí como vai ser o nosso trabalho daqui para frente. Mas vamos lá, vamos fazer essa revisão geral. Como uma revisão geral sobre o assunto não vai ter aquelas imagens todas didáticas, né? Vamos ter apenas uma imagem ilustrativa. Então, o hinduísmo ele é a, a, a religião nativa, né? A religião nacional da Índia, tá certo? Como uma religião antiga, né? Como a maioria das religiões antigas, ela não tinha um nome, né? Seu nome vai ser dado pelos ingleses, né? Para diferenciar mais da religião árabe, né? E já tinham comércio com os árabes, e aí vão estabelecer comércio com os indianos. Vão ver aquela religião diferente e tudo mais. Vamos chamar de hinduísmo. Com o tempo, os indianos também passam a usar o nome hinduísmo, as suas tradições. O hinduísmo ele não é uma única religião, tá? São várias tradições, muitas vezes bem diferentes, se comparadas entre si, né, na sua prática, na sua ritualística, mas que tem uma crença muito parecida. Tá? Já vou falar depois sobre a crença. Vamos ver alguns outros pontos. Tá? É, o hinduísmo ele tem um Deus criador, tá certo? Ele tem um Deus criador que é Brahma, e Brahma é um dos principais deuses do hinduísmo. Tá bom? Ele cria o universo a partir do Om. O Om, que é a vibração essencial do universo. Quando o Om, que é um mantra, né? Mantras são louvores aos deuses, são recitações feitas para louvar os deuses, mas também para buscar a paz interior, o equilíbrio, né? Há também histórias de mantras na mitologia hindu, né, que faziam várias coisas, né? O herói recitava o mantra, aparecia uma arma para ele, entendeu? A pessoa recitava o mantra, engravidava. Mas no geral, na religião, os mantras são louvores aos deuses, né? E recitações que se faz para buscar o equilíbrio, né? A iluminação, a paz interior. Então, o Om ele é o mantra primordial, digamos assim, né? Quando se recita o Om, se entra em equilíbrio com o universo, porque ele é a vibração do universo, tá bom? É, Sendo o Deus criador, com certeza Brahma vai ser um dos principais deuses, né? Já que o hinduísmo tem milhares de deuses. Quando, a gente fala- quando eu falo assim, eu vejo alguém falando assim, milhares de vezes, milhares de alguma coisa, né? A pessoa, já, esse bicho tá falando aleatoriamente, mas realmente o hinduísmo tem milhares de deuses e não se sabe ao certo. A gente fala milhares que não se sabe ao certo o número de deuses que o hinduísmo tem. Tá? Se fala de 4.000, mas isso é um número fictício, né? Um número figurativo. Não se sabe ao certo o número de deuses do hinduísmo. Mas se entre eles o principal, um dos principais é Brahma, tá? Que é o deus da criação. Tá? Ele vai ser aquela figura
do sábio, do sadhu, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o que é o sadhu, tá? Outro deus muito importante no hinduísmo é o deus Shiva, que é o deus da destruição, tá? Mas não é destruição no sentido negativo, como muitas vezes nós temos aqui no Ocidente. É sempre importante fazer essa diferenciação de pensamento, né? A nossa visão ocidental do mundo e a visão oriental do mundo. Shiva destrói o aparente, o externo, o que muda. A essência permanece, tá? Então, outro pensamento indiano é que tudo para ser reconstruído primeiro precisa ser destruído, tá? Então esse é o pensamento. Então Shiva, que é o deus da destruição, e Vishnu, que é o deus da restauração, do equilíbrio. Vishnu vem de tempos em tempos à Terra para trazer o equilíbrio, né? Ele vem em forma de avatar. Avatar que é a encarnação de uma divindade, é uma palavra indiana que se refere à encarnação de uma divindade, tá bom? Existem outros deuses, muitas vezes eles seguem meio que um ramo desses dois deuses principais. Também tem o ramo de Brahma, mas é menor, né? Segue muito o ramo dos dois deuses principais, que é Vishnu e Shiva. O ramo de Vishnu mais voltado a estudo, a celebração, tá? A meditação. E o de Shiva muito ligado aos rituais. Às vezes rituais pesadíssimos, né? Que tem como objetivo subjugar o corpo ao espírito, né? Subjugar o corpo à mente. Então, como são esses rituais? Às vezes de jejuns muito longos, tá? A ponto dos sadhus, né, ficarem bem magros, né? Pé de osso. Às vezes rituais onde o sadhu ele vai levantar o braço e nunca mais vai baixar o braço, né? Até o ponto do braço dele ficar atrofiado. Então, tudo isso a gente vai ver nos ramos de Shiva, né? Shiva é bem mais pro ritual, o ritualístico. Vamos prosseguir. Já falamos que são várias tradições, né? Ah, tá. Vamos falar um pouco sobre os livros sagrados do hinduísmo. O hinduísmo ele tem os seus livros sagrados, tá? Que são os Vedas. Tá? A palavra significa verdade. Os Vedas são considerados textos mais antigos da humanidade que se tem registro, né? Que se tem até hoje. Claro que pode ter existido outros livros mais antigos, é possível, mas o que se tem até hoje são os Vedas, né? Tem textos dos Vedas que foram escritos em folhas de bananeira, tá bom? É, A palavra Vedas significa verdade, vem dos antigos cantos dos arianos, né, aos deuses e foram se transformando em texto sagrado. É meio difícil de falar sobre os Vedas, assim, uma coisa com certeza, porque a gente não tem traduzido, sabe? Durante muito tempo eu procurei, às vezes a gente tem citações, trechos deles, tá? Gostaria muito, né? Inclusive se alguém souber, né, de tradução na língua portuguesa, manda pra mim aí a mensagem, tá? Tenho muita vontade de ler. Só que assim, além dos Vedas, são quatro livros, tá? Os Vedas são quatro livros. E tipo, uma coleção de quatro, né? Além dos Vedas, existem outros livros muito importantes no hinduísmo, né? Que são os Upanishads, os Upanishads que foram escritos em forma de diálogo entre mestre e discípulos.
Tem também outros livros que são comentários sobre os Vedas, por aí vai. É, mas os bem conhecidos na Índia, bem divulgados, são os Vedas e o Upanishads. O... Daqui a pouco eu falo sobre os arianos. Tem outros livros que alguns estudos dizem que eles começaram como livros épicos, né? Épicos é que fala sobre guerras, né? Aventuras, de heróis e tudo mais, e com o tempo passaram a ser utilizados como livros religiosos. Aí nós estamos falando do Mahabharata, tá? Mahabharata, que significa Grande Índia, é um longo texto indiano, tá? Que fala o centro da história, né? É a luta entre os Pandavas e os Kauravas pelo reino da Índia. Pandavas e Kauravas que são dois ramos da família real que se formam, tá? É só isso, a história é só isso, mas assim, ele é longo e tipo, acontece uma coisa. Ah, eles foram para a floresta, e na floresta tem vários ensinamentos. Há outro exemplo de um trecho do Mahabharata que virou um livro muito divulgado no Ocidente, que é o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata que fizeram recorte. Bhagavad Gita, a palavra significa sublime canção. Fizeram recorte e vendem. É muito fácil de você achar na internet, inclusive PDF. Vendem como livro, entendeu? Mas ele é um trecho de um livro, na verdade. E o que é o Bhagavad Gita? Eles vão para a guerra, tá? A guerra entre os Pandavas e os Kauravas. Quem está liderando o lado dos Pandavas é Arjuna. E quando ele vê os seus parentes do outro lado, ele não quer mais ir para a guerra, ele recua, né? E aí Krishna, que é uma das encarnações de Vishnu, né? A gente falou que sempre, de vez em quando ele vem à Terra em forma de avatar. Krishna, que é um dos avatares de Vishnu, ele vai falar para Arjuna por que ele deve ir para a guerra. E aí ele começa a falar toda a sua doutrina. Isso que ele fala toda a sua doutrina é o Bhagavad Gita, a sublime canção, né? A canção de Krishna. Né? Então o Mahabharata é muito isso. Tem um episódio para vem uma série de ensinamentos, né? Outro livro muito marcante é o Ramayana. Ramayana é as aventuras de Rama, que é uma das encarnações de Vishnu, também um dos avatares, para resgatar sua esposa, né? Ah, eu esqueço o nome dela. É meio difícil gravar todos os nomes. Ai, ai. Foi sequestrada pelo demônio Ravana. Essas histórias no geral, a gente tem também muito uma relação. Você vê a guerra entre Pandavas e Kauravas, né? Eu sempre comparo com meus alunos a guerra entre corpo e espírito, né? Buscar o equilíbrio entre corpo e espírito, a guerra de Rama contra o demônio Ravana, né? Também a guerra contra mente e espírito, mente e espírito já contra corpo e espírito, né? O corpo cheio de vícios, cheio de maldade, e o espírito nobre e tudo mais. Essas famílias reais, né? Esses personagens da família real, a gente vê a influência da religião ariana, né? Onde você vai ver um povo que veio da Pérsia, tá? Invadiu a Índia, já havia uma outra religião na Índia. E quando invadem a Índia, vão estabelecer a sua religião. E aí, da mistura da religião que já havia da Índia com a dos arianos, você vai ver o hinduísmo hoje. Tanto que você vai ver algumas coisas como, por exemplo, você tem Brahma, tem Shiva, tem Vishnu, que são os três principais, né? A Trimurti. Mas você também tem outro deus lá que é o rei dos deuses. Né? Você vê essa. Meio que fica contraditório, mas porque já havia uma religião lá e vai ter esses resquícios, né?
Mas também não é muita problemática para eles não isso, né? Essas questões. É, desculpa. Falamos sobre sadhus. O que é o sadhu? O sadhu, ele é a pessoa que abre mão da sua vida material pela vida espiritual. Ele vai viver para o espiritual. Tá? Em muitos textos vocês vão ver essa figura do hinduísmo ser chamado de é, como é asceta, né? Eu vejo muito texto ser chamado de asceta, mas o termo indiano é sadhu. Outros textos, outros termos, né, que eu acho interessante a gente considerar e falar o significado são termos como o Dharma, né, conceitos do hinduísmo como Dharma, a, que é o correto agir, certo? É o equilíbrio do universo. Então, quando você age corretamente, você age com equilíbrio do universo. É o karma. O que é o karma? É aquilo que você tem para receber do universo. Então, quando você age corretamente, né, o universo pode lhe dever algo, assim como se você agir de forma errada, o universo pode lhe cobrar algo. Né? Isso é o karma. Isso é o karma, né? Normalmente a gente tem uma visão apenas negativa sobre o karma, mas não necessariamente. Entendeu? Se você foi uma pessoa muito pobre, muito humilde, mas sempre dedicada a fazer o bem, nunca reclamou da vida, né? Adorou os deuses, fez sempre o que era correto, aí você tem uma dívida, né? Na próxima vida você vem, né, com uma vida bem melhor e tudo mais. Quando a gente fala de próxima vida, é outra crença do hinduísmo, outro termo que é a samsara. Samsara é o nascer, morrer e nascer de novo. Tá? Então eles acreditam que todos nós já vivemos infinitas vidas. Tá? Nós existimos desde o início do tempo e sempre vamos continuar existindo. A diferença é que nós não lembramos. Nós estamos presos a esse mundo que é uma ilusão e nós não lembramos das nossas vidas passadas, tá? Já os deuses, por exemplo, Krishna, não, Krishna é uma divindade, né? Mas tipo, que é encarnação de Vishnu. Vishnu, quando vem para a Terra, quando vem ao mundo, ele lembra. Ele lembra de todas as suas vidas. Ele não está preso a essa ilusão, né? Isso é chegar à iluminação. É outro termo, né? O Nirvana, né? Ou Moksha. Moksha também é a quebra da Sansara, que é o nascer, morrer, nascer, morrer, nascer nascer, morrer, nascer de novo. Tá? Quando você chega à iluminação, você está livre da ilusão desse mundo. Esse mundo não te prende mais. Ele não te influencia mais. Esse é o objetivo de se tornar um sadhu, né? Você entrar numa experiência espiritual onde você vai se libertar das prisões desse mundo, tá? Da influência desse mundo. Você passa a agir não pela fome ou pelo desejo, mas sim pelo que é certo e errado, tá? Existia uma divisão na Índia de classes sociais que eram as Varnas. O que eram as Varnas? As Varnas eram o grupo no qual as pessoas nasciam. Então, se você nascesse em determinado grupo, você tinha que seguir aquela profissão e pro resto da vida e não tinha possibilidade de mudar. Algumas mulheres poderiam mudar de um grupo para outro, né? Tinha uma série de acordos. Quais eram esses grupos? Eram os mais ricos, né? Que eram os sacerdotes, que eram os brahmanes. Depois vinham os kshatriya, que eram os guerreiros. E dentro da Varna dos guerreiros estava a família real. E depois vinham os Vaxias, que eram os comerciantes,
e depois os Sudras, que eram os servos. Tinha outras castas, né, outros grupos, né, tinha os Dalits, né, que eram os sem grupo, tá? Assim, tinha algumas regiões da Índia que tinham os grupos próprios só daquela região e tal, mas esses quatro são os principais, tá? É, desde da independência indiana e a Constituição indiana, que surgiu entre 1947 e 1950, discriminar alguém pela sua casta é algo ilegal. Ainda tem muito isso no interior da Índia e tudo mais, até onde eu sei, tá bom? As informações que a gente consegue estudando. Bom, pessoal, é isso. Fizemos uma revisão geral de 20 minutos. O objetivo é que as nossas aulas daqui para frente demorem esse tempo, tá bom? É, foi muito bom trabalhar com vocês esse assunto, tá? Desejo agora um forte abraço, bons estudos e tchau!